conforme a vontade do Senhor, esse é recompensado, esse será recompensado. É bom receber presente, nós recebemos a salvação, que é um dom, que é um presente. Quando nós, a partir do momento que somos filhos e trabalhamos e fazemos a vontade do Senhor, nós seremos recompensados. Está na palavra do Senhor. Por outro lado, quando não obedecemos, não fazemos a vontade de Deus, nós seremos disciplinados, corrigidos e até mesmo punidos. E isso também está na palavra do Senhor. Então, baseado nisso, um tema que está muito difundido, muita pregação sobre esse sentido, mas eu acredito que nós podemos avançar mais, detalhar mais. No ano passado, eu ministrei uma palavra sobre julgamento, que existirá 3 grandes julgamentos. Um deles relacionado à igreja, que é chamado Tribunal de Cristo. Depois, mais à frente, eu ministrei uma outra palavra sobre a parábola das virgens, que todas as 10 virgens são crentes, são cristãs. Então, um grupo é prudente, o outro grupo não é prudente. Então, baseado nisso, eu quero explorar mais um pouco, vamos meditar mais um pouco sobre esse tema, sobre recompensa, sobre o reino de Deus. Aí eu pergunto, o que é o reino de Deus? Eu faço outra pergunta, o que é o reino dos céus? Esses 2 termos estão na palavra do Senhor. Então, parece que é a mesma coisa, às vezes, em alguma escritura está falando, é o mesmo sentido, mas é um assunto que, de fato, ele não está claro, e talvez não está bem esclarecido, tem muita dificuldade para entender. Então, o grupo de pastores, recentemente estava trabalhando nesse tema, o reino de Deus, o reino dos céus. Então, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é quando o céu governa a terra. O reino dos céus é o momento em que os filhos de Deus serão moldados para parecer plenamente com o Senhor Jesus. Então, é o tempo em que Deus recompensará os cristãos conforme as suas obras. No reino, os fiéis serão recompensados e os infiéis serão punidos. Então, baseado nessa palavra, eu vou tratar sobre recompensa. Em Apocalipse 2:11, vai falar que há um dano, que os crentes podem sofrer o dano da segunda morte. Fala lá a palavra, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Mas a segunda morte não são para aqueles que não creram, para os incrédulos. Nesse caso, está falando do dano, o castigo. Então, o dano da segunda morte, o castigo da segunda morte, vai ser aplicado durante o reino dos céus. Vem a pergunta, mas nós não estamos no reino dos céus? Então, eu vou esclarecer, eu vou tentar, nós vamos meditar um pouquinho nesse assunto, e eu creio que nós ficaremos um pouquinho mais esclarecidos sobre o assunto, porque Jesus é um assunto interessante, é um assunto porque Jesus está às portas, então nós temos que meditar mais, nós temos que avançar mais sobre esse tema. O que é o reino de Deus? Vamos começar por aí. Então, o reino de Deus engloba tudo, da eternidade passada à eternidade futura. Esse termo necessariamente não deveria existir, mas para o nosso entendimento, para a nossa mente como seres humanos, nós falamos dessa forma, eternidade passada e eternidade futura. Então, nós vamos imaginar aqui, essa parte escura, essa parte negra aqui, tem uma seta aqui na ponta,
passado, eternidade. Do outro lado tem outra seta que vai para o futuro. Isso tudo chama reino de Deus, de eternidade a eternidade. Isso chama-se reino de Deus. Aí vem a pergunta, e o reino dos céus não é a mesma coisa? A palavra de Deus, nós veremos que não é. Reino de Deus, reino dos céus, esse termo está no Evangelho de Mateus, nos 4 evangelhos, esse termo aparece somente no Evangelho de Mateus. Mas não começou o reino dos céus? Então, repetindo, reino de Deus é de eternidade a eternidade, engloba tudo, tudo. E o reino dos céus? Então, nós veremos que o reino dos céus, ele tem um começo e ele tem um fim. Quando que começou, então, o reino dos céus? João Batista pregou, arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Então, o reino viria. Jesus veio e pregou, arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Então, para João Batista, viria o reino dos céus. Quem que é o rei? O Senhor Jesus. Então, chegou no momento que nasceu o rei. Nesse momento aqui, nessa planta, esse arranjo, você vai verificar, nós vamos colocar isso aqui como referência. Nasceu o rei, o nascimento do rei. Mateus 2, 2. O reino dos céus tem parte, em parte ele está em mistério, em parte é revelado. Por quê? A igreja sabe, a igreja conhece, mas não na sua totalidade. Então, nasceu o rei. E o rei falou, arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Então, chegou o rei, mas não havia chegado o rei. Então, nós estamos tratando desse assunto porque o reino dos céus fala de recompensa. E nós precisamos entender, nós gostamos de recompensa, nós gostamos de presente neste mundo. Então, nós devemos gostar muito mais ainda no reino de Deus, que é a perfeição, onde ocorrerá as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro ocorrerá numa parte do reino dos céus. Então, nasceu o rei. Houve a ascensão do rei. Atos 1, 9, 11. Então, ali os discípulos estavam ali, o Senhor Jesus subiu e sumiu, foi até as nuvens, e eles não viram mais. Até as nuvens foi uma parte. Aí nós vamos lá para o Daniel, que teve uma grande revelação lá no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Depois, na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu. Veja, amados, Daniel teve uma visão do reino, do mundo, no capítulo 2, representar de uma certa forma, uma revelação em parte. Ele caminhou com Deus mais 50 anos. No capítulo 2, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele andou com Deus mais 50 anos e teve um sonho, lá no capítulo 7. Ele teve uma visão, a visão dele foi do trono, do céu. Por quê? Aquele que sempre existiu e estava próximo. Quem que era esse? Era o Deus Pai. Ele viu como homem vindo das nuvens. Então, os irmãos que estavam ali em Atos, viu Jesus subindo ali da terra até as nuvens. E Daniel viu das nuvens até o trono. Seguindo, deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e seu reino não terá fim. Aqui ele está juntando tudo, reino dos céus, como se fosse reino de Deus. Nesse momento começa o reino dos céus. Que momento? Quando Jesus chega próximo daquele que sempre existiu, que é o Pai. Nesse momento ele sentou à destra do Pai e o Espírito Santo desceu ali no livro de Atos. Nesse momento começou o reino dos céus.
através da igreja do Senhor, quando o Espírito Santo desceu. Começou, na verdade, quando Jesus nasceu, mas ele manifestou numa força mais clara a partir da descida do Espírito Santo. Então, começou ali o reino dos céus. E, seguindo, isso em mistério, porque o mundo não conhece. Hoje no mundo existe em torno de 2 bilhões de cristãos. Nós sabemos que, na verdade, são a maioria cristãos nominais. Então, para o mundo, tudo é cristão. É um mistério, eles não entendem isso. Por quê? Porque não está totalmente revelado. Então, começou aqui o reino dos céus e ele segue em mistério. Começou aqui, com a igreja, começou o reino dos céus. Lá, vou voltar aqui para os irmãos entenderem melhor. Então, aqui tem a eternidade passada. Tem aqui o Senhor, aqui Adão e Eva. 10 gerações, dilúvio, mais 10 gerações, chamada de Abraão. Mais 14 gerações, mais 14, o nascimento do rei, que está lá em Mateus. Então, 10, 10, 14, 14. 10 é número de homem, e 14 é o número da ressurreição. Então, o cordeiro foi morto no 10º dia, no 14º dia houve a ressurreição. 10, 10, 10 e 3, 14. Os 14 está aqui no capítulo 1 de Mateus. Então, nasceu o rei e desceu o Espírito Santo, começou o reino dos céus. Quantos estão comigo, amados? Estão entendendo? Amém? Então, é revelação para nós entendermos, para nós recebermos essa grande recompensa que é reinar com o Senhor Jesus. Então, ele permanece em parte em mistério, e está caminhando, 100, 200, quase 2.000 anos em mistério, e Jesus está às portas. Então, vai chegar um momento que vai haver o quê? O arrebatamento, e a igreja será julgada no tribunal de Cristo. Nesse momento, o reino não será mais em mistério. Aqui, Jesus voltando pela segunda vez, colocando os pés aqui na terra, no Monte das Oliveiras, começa o reino milenar, que é parte do reino dos céus, e segue durante 1000 anos esse reino milenar. Terminou os 1000 anos, aqui haverá o julgamento daqueles que não creem em Jesus, que é o julgamento do trono branco. Fechou o reino, o Senhor Jesus entrega o reino para Deus, o Pai, e aqui haverá novos céus e nova terra. A partir daqui, tudo que estava torto foi endireitado. Cristão que era desleixado foi tratado, foi disciplinado, foi corrigido, foi punido aqui no milênio. Aqui todo mundo é igual ao Senhor Jesus. Então aqui segue a eternidade, novos céus e nova terra. Então amém? Então esse período aqui, no fim do milênio, aqui começa o milênio, reino dos céus manifesto, real. Do nascimento da igreja até aqui é mistério em parte, porque a igreja conhece em parte. Então, nós precisamos de entender isso para recebermos essa recompensa no reino dos céus, que é a recompensa que o Senhor nos dará. Alguns receberão recompensas e outros serão o quê? Disciplinados. Então, por isso, nós precisamos se eu sou chamado para fazer algo, eu preciso de entender a vontade de Deus, eu preciso de entender o propósito do Senhor para receber a recompensa naquele dia onde ocorrerá o julgamento da igreja do Senhor. Amém? O que ocorrerá no milênio? Quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez? Então, a igreja será julgada no tribunal de Cristo, e alguns serão recompensados, reinarão com Cristo durante 1000 anos, é o que fala lá nas 7 igrejas do Apocalipse. Lá fala chama de vencedores. Lá todos são parte da igreja. Dentro da igreja haverá um grupo que vai receber recompensa e o outro não.
A mesma coisa é a parábola das virgens, tem a parábola dos talentos, que parte pega o talento e multiplica, parte e enterra o talento. Então, todos têm pelo menos um talento. Então, você tem que trabalhar esse talento. Você trabalha, eu trabalho esse talento que o Senhor me deu e multiplico, eu vou ser recompensado. Eu serei recompensado, então, no milênio. Amém, amados? Então, todos os cristãos entrarão no reino dos céus. No reino dos céus haverá não somente distinção entre a posição mais alta e mais baixa, como também haverá distinção entre ter entrada permitido e ser deixado de fora. Então, o Senhor falou para aquelas virgens nécias: não vos conheço. Não vos conheço. O que o Senhor está falando? No original é assim: não vos aprovo, eu não aprovei vocês, vocês não passaram no teste, não foram aprovados, então não vai entrar. Por que elas não entraram? Elas não tinham o óleo, não tinham o Espírito Santo do Senhor de forma transbordante, mas eram virgens. Virgens aponta para a igreja, para aquele que creu no Senhor Jesus. Então, uns serão recompensados e outros não. No capítulo 13 de Mateus, que é o centro do Evangelho segundo Mateus, vai falar a parábola, lá tem 7 parábolas. E ali, começa com o Senhor Jesus, que é o grão de trigo. E vai avançando, chega lá no último, ele lança a rede, vai ter uma grande colheita, na 7ª parábola. Essa rede tem peixes, vai ter peixes bons e tem outros que vai jogar fora. Lá fala do joio, fala do trigo. O que é o joio e o trigo? O mundo olha, tudo é igual, tudo é igreja, tudo é cristão, 2 bilhões. Mas olhando de fora, joio, trigo, está tudo igual, para o mundo. Mas há um grupo que é trigo. Quando o trigo madura, ele solta a raiz, solta do mundo, ele fica dourado aponta para a glória de Deus, e ele pende, porque ele se rende ao Senhor, e o joio não. Então, para o mundo tudo é igual, mas há um grupo que é trigo e o outro é joio. Então, somente no final que vai jogar, quem é joio é cristão nominal, é aquele que fala que é, mas não é. Não tem experiência, não tem vida prática. Mesmo na igreja cristã evangélica pode ter essas pessoas. Há grupos que é quase 90% ou quase 100% cristão nominal. Mas isso é com o Senhor, é chamado de joio. Então, tem a parábola, outra parábola lá do fermento, tem da semente lá da hortaliça. Então, tudo isso está falando de julgamento, está falando de separar quem faz a vontade de Deus, quem é cristão fiel, quem é cristão na experiência, quem é cristão que rende a vontade do Senhor. Então, quais as condições para fazer parte desse reino, que é o reino dos céus? Primeira condição, fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, verso 21 e 23. Então, primeira condição, fazer a vontade de Deus. Então, eu preciso de entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida. E eu tenho que dar uma resposta. Então, a vontade de Deus, foi até ministrado na manhã aqui, é boa, perfeita e agradável. É muito melhor que a nossa. Não temos que ter dificuldade, nós temos que entender, discernir e fazer. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Seguindo, verso 22. Quando aquele dia chegar, o dia do julgamento, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônio, fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Na linguagem original eu nunca aprovei vocês. O Senhor vai falar dessa forma.
que essas pessoas faziam, esses cristãos? Eles expulsavam demônio, anunciavam o evangelho, chamavam Jesus de Senhor. Quem chama Jesus de Senhor é só cristão. Só que eles faziam algo, não era conforme a vontade de Deus. Fala que serão muitos, no verso 22, fala naquele dia, o dia do tribunal de Cristo. O Senhor fala, nunca vos aprovei. O texto faz parte do Sermão do Monte, portanto, foi proferido para discípulos, foi proferido para quem creu no Senhor Jesus. Se nós, como cristãos, o chamamos de Senhor, devemos fazer a vontade de Deus. Então, a primeira condição, entender e fazer a vontade de Deus, para entrar nesse reino. A outra condição, não praticar iniquidade. No original, o significado de os que praticais iniquidade é de pessoas que não seguem regras, não guardam a lei, ou não guardam a palavra de Deus, e não aceitam regulamentos. Então, ela não aceita nada. Nós temos uma lei, nós temos a palavra, nós temos que estar sujeito a essa palavra, nós temos líderes que o Senhor delega para nos orientar, para nos ensinar, então nós temos que ser submisso. Os que fazem as coisas segundo seu próprio ego não terão parte no reino dos céus. Aí Mateus está claro, não vos conheço, não vos aprovei. Então, primeira condição, fazer a vontade de Deus. Isso aqui não é exemplificativo, estou citando questões básicas, mas a palavra é rica nesse assunto, com relação a fazer a vontade de Deus, com relação ao reino dos céus. Falei de fazer a vontade de Deus, depois falei de não praticar a iniquidade, e o apóstolo Paulo fala um outro item aqui de esmurrar o corpo. O que é isso? Então, vamos ver na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 9, versos 23 a 27. Esmurrar o corpo. Quem vai falar aqui é o apóstolo Paulo. Faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomam parte somente, um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas, de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele tá pegando os Jogos Olímpicos e fazendo uma comparação. Os atletas treinam. Então, esse ano parece que vai ocorrer a Olimpíada. Então, tem muitos atletas de alto nível ali treinando há muito tempo para chegar lá e ganhar uma medalha de ouro, prata ou bronze. Mas é muito empenho. Paulo está falando que essa coroa aí não vale nada, comparado com a coroa que o Senhor tem para nós. Então, ele está falando, ele vai fazer um esforço para conquistar essa coroa. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para estarem na luta, eu mesmo não venha a ser o quê? Eliminado dela. O apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo? Escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Ele está falando que ele fez um esforço, que estava submetendo o seu corpo, não deixando o seu corpo controlar a sua vida, no pecado, na preguiça. Para quê? Para não correr o risco de perder. O apóstolo Paulo ficou preocupado em perder. Imagina, um apóstolo Paulo preocupado com isso. Por quê? Ele estava dominando o seu corpo, esmurrando o seu corpo. Para quê? Para não perder essa coroa, porque ela é muito boa. É as bodas do Cordeiro, é estar na presença de Deus. Então, quem estiver fora do reino dos céus, não vai desfrutar da presença de Deus, não vai ver Deus face a face. A palavra diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que buscar ser santos. Nós somos santos como o Senhor é santo. Sinceramente, nós somos. Então, nós temos que pensar esse tema, que sem santidade ninguém verá a Deus.
Então, no reino, há um rei que vai reinar. E quem não obedecer, não fazer vontade de Deus, quem viver na prática do pecado, na iniquidade, quem viver na carnalidade, não vai reinar com o Senhor, não vai estar com o Senhor. Imagina, nós participamos de reuniões, de festas com os irmãos, nós ficamos muito felizes com juntar com os irmãos, fazer janta, fazer um aniversário e ficar junto com o Senhor durante 1000 anos. Não é uma coisa maravilhosa? Agora, se ficarmos de fora e ainda sermos disciplinados, a palavra diz que quem não obedecer, quem não fazer vontade de Deus, será o quê? Disciplinado, corrigido, até mesmo açoitado. Então, Paulo fala aqui desse esmurrar o corpo, de submeter o seu corpo para fazer a vontade de Deus e para aquele dia receber a coroa. A palavra, e Paulo tem uma outra tradução que fala para ele mesmo não ser desqualificado. Desqualificado significa fracassar em receber a coroa ou o prêmio. Paulo tinha um propósito, ele tinha uma direção. Ele seguiu nesse propósito, nessa direção. Teve um encontro com o Senhor, jejum ali 3 dias, não estava enxergando, quase que forçado. Depois ele teve uma direção, um propósito, seguiu naquele caminho, não desviou. Por quê? Ele entendeu o propósito, seguiu para poder receber a coroa. Alguém pode ser salvo e perder a coroa. Apocalipse 3:11, né, que é o texto que nós lemos lá no início. Deixa eu só conferir aqui. Apocalipse 3:11, é outro texto. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós temos que esforçar, temos que empenhar, fazendo a vontade de Deus, para não perdermos essa coroa. Fala de recompensa. Coroa não é um objeto simplesmente que colocamos na nossa cabeça. A coroa representa algo, a coroa representa autoridade, a coroa representa reino. Então o Senhor Jesus vai reinar e haverá co-reis, haverá reis ajudantes, que são quem? A igreja do Senhor Jesus. Então aqui em Apocalipse está falando que pode perder a coroa, conserva. João está falando para a igreja, conserva. O Espírito Santo falou ali através de João, conserva o que tem para não perder. Pode perder o quê? A recompensa, a coroa, o reino. Seguindo, quando o Senhor Jesus vier governar sobre a terra por 1000 anos, alguns perderão seu prêmio, sua autoridade e a sua glória. Estará fora da glória de Deus. Eu estou falando isso, irmão, aqui, eu creio que é a direção do Senhor. Eu estava meditando nesse tema no final de semana passado, no sábado e no domingo, meditei bastante tempo nesse assunto e pensei comigo, nossa, é um assunto gostoso e ao mesmo tempo deixa-me preocupado. Eu tenho que me empenhar, a recompensa é muito boa e a disciplina é pesada. Eu tenho que compartilhar isso com meus irmãos na próxima oportunidade. Estava pensando nisso no domingo passado. E logo na segunda ou na terça, não sei, me foi solicitado para que compartilhasse uma palavra com os irmãos. Pensei comigo, a palavra já está praticamente pronta, só falta colocar no esboço. Porque é um assunto que está na iminência de acontecer. O reino manifesto, porque agora está em mistério, em parte, mas ele tornar-se-á manifesto, assim que o Senhor Jesus colocar os pés ali no Monte das Oliveiras. Tem a outra parte que fala lá de edificar com material adequado. A recompensa futura é uma questão ainda pendente, ela é decidida pela maneira como que alguém edifica sobre o fundamento que é o Senhor Jesus, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, vai falar ali dos materiais. São materiais preciosos, que passam pelo fogo e permanecem, e tem os materiais que são queimados pelo fogo. Então, é sobre o fundamento que nós edificamos, que é o Senhor Jesus. Mas com qual material? Se passa pelo fogo e permanece, seremos recompensados. Se passa pelo fogo e é queimado, nós seremos a consequência ali, o fogo, ele vai nos afetar de certa forma. Que fogo é esse? É a disciplina do milênio, é a disciplina no reino dos céus.
A disciplina no reino, vou trabalhar um pouco, vou avançar mais nesse assunto. Então, é um assunto que nós já compartilhamos algumas vezes no decorrer de 2020 e anteriormente, e nós estamos tratando mais detalhadamente agora, e nós podemos avançar mais ainda. Sobre disciplina, a palavra de Deus é clara. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, ele fala de correção, fala de disciplina, fala até de açoite. Então, a correção, ela é quase, no original vai falar que, segundo os estudiosos, como que uma instrução. Quando você está ouvindo a palavra, quando você está lendo a Bíblia e você vê, o Espírito Santo te toca algo que não está correto em você de acordo com a Bíblia. Isso é uma instrução, isso é uma correção. Mas alguns irmãos não obedecem. Vai chegar um momento, um nível mais avançado, que é o nível dos açoites. Nós vamos tratar um texto dos evangelhos mais detalhadamente daqui a pouco. Provérbios 3, verso 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, o Senhor repreende, mas é em amor, Ele quer o bem. Ele não é um Senhor ruim, um Senhor mau, que quer ver o seu mal. Ele quer o seu bem, por quê? Porque Ele ama os seus filhos. É uma disciplina em amor. Jó, capítulo 5, verso 17. Jó, capítulo 5, verso 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então, a palavra é clara, haverá disciplina. Aí vem a pergunta, a disciplina é para esta era ou é para a próxima era? Ou nas duas? Que momento que vai ocorrer essa disciplina? Então, se um cristão viver na terra, hoje, sem controlar suas paixões, amando o mundo, andando nos seus próprios caminhos, ele será disciplinado na era vindoura. Então, nós sabemos que tem cristãos, tem filhos, tem aquele que creu no Senhor Jesus, mas ele não mudou, ele creu, ele confessou que é Senhor. Num primeiro momento ele ficou empolgado, depois ele pensa que as coisas do mundo é mais prazerosa do que estar aqui com os irmãos aprendendo, negando o eu, fazendo a vontade de Deus. Ele volta para o mundo, mas ele crê no Senhor Jesus, e ele parte. Ele não foi disciplinado. Então, o Senhor pode nos corrigir através das circunstâncias, através dos nossos colegas, através da nossa família, ainda nesta era. Qual era? A era presente. Esta era é a era da graça, a era do favor. E aqueles casos que os irmãos aprontam e mesmo assim nós não vemos a disciplina do Senhor, ele parte, vai ficar nessa forma? Como o Senhor vai fazer? Então ele vai corrigir na próxima era, que é chamada Reino dos Céus. Manifesto, quando ele colocar os pés ali no Monte das Oliveiras, na verdade, quando colocar os pés, já ocorreu, que o tribunal de Cristo vai ocorrer nos ares. O Senhor Jesus vem, a igreja sobe, e nos ares vai ocorrer o tribunal de Cristo. Então, alguns entrarão nesse reino manifesto, outros não. O propósito da disciplina é para purificação. Então, no reino, na nova terra, nos novos céus e na nova terra, todos parecerão com o Senhor em todos os aspectos. Então, em que momento que vai ocorrer esse ajuste?
Então, o motivo da disciplina é purificação. A Bíblia fala de duas purificações. A primeira que nós vemos é a purificação dos nossos pecados, que é feita pelo sangue do Senhor Jesus. E a outra purificação é a disciplina e a punição. O objetivo da disciplina, como está lá em João, capítulo 2, João, capítulo 15, verso 2, Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então tem que limpar. Por que tem que limpar? Porque tem coisas que não agradam ao Senhor. Tem que limpar. Isso é purificação, isso é disciplina. Então, nós falamos aqui que a disciplina pode ocorrer nesta era e vai ocorrer também na era vindoura. Nós comentamos aqui, né, a respeito de santidade, de justiça, da glória de Deus. Então tem muitos cristãos que ainda estão cheios de pecado, de carnalidade, de imundície. Que momento que isso vai ser tratado? O Senhor Jesus chega, volta e fica por isso mesmo? Será que a morte vai nos transformar como crentes, cheio de coisas do mundo? A morte não muda ninguém. Então, a Bíblia não tem nada que fala que a morte muda a pessoa. Se você tem um relacionamento com o Senhor, mais ou menos, você vai morrer e entrar no julgamento, num relacionamento mais ou menos. Se você não conhece nada de Bíblia, você vai morrer e entrar lá no julgamento não conhecendo nada de Bíblia. Lá você não vai ter uma mágica, um transformar assim de imediato. Quando nós formos arrebatados ou quando ressuscitados, se partirmos sem a volta do Senhor, não haverá transformação. Do jeito que formos, será assim na entrada do reino dos céus. Então, se nós somos crentes cristãos desleixados, como que eu vou entrar no reino dos céus? Como que eu vou reinar? Como que eu vou governar nações? No capítulo 19 de Lucas fala que aquele servo que recebe e multiplica, ele vai receber autoridade sobre 10 cidades, sobre 5 cidades. Se eu não conheço a Bíblia, como que eu vou ensinar? Como que eu vou governar? Então tem que ser tratado essas questões, e o momento de ser tratado é no reino dos céus. Aqui vai fazer um ajuste, vai ser moldado, vai ser ajustado. Isso vai doer para alguns, por quê? Porque nos novos céus e na nova terra, todo mundo vai ser como o Senhor por toda a eternidade. Então, o momento de ajuste, o momento de ser tratado, é esse momento do reino dos céus manifesto, que é quando o Senhor Jesus voltar nos ares, haverá o tribunal de Cristo e durante o milênio, nesse momento. Então, como que vai ser essa disciplina? A disciplina futura, Lucas capítulo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Amados, estão comigo? Amém? Então, o Senhor quer nos instruir, o Senhor está dando oportunidade àqueles que foram chamados, né? Todos foram chamados, cada um tem pelo menos um talento, então esse talento tem que ser multiplicado. Ainda é tempo da graça, é tempo do favor, é tempo de nos arrependermos, é tempo de nos voltarmos ao Senhor. Tem muitos irmãos aqui chamados para fazer a obra, para testemunhar, e estar de braços cruzados. Então vamos nos render ao Senhor. O Senhor é um Deus de amor, Ele dá oportunidade, então vamos fazer a vontade do Senhor, para que nós não caiamos nesse julgamento, nesse ficar longe do Senhor esse tempo todo. É um pouco longo, né? Acho que não vai dar para ler todo. Capítulo 12 de Lucas, a partir do verso... Qual que eu falei mesmo? 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Então, aqui já começa apontando para candeias, para a lâmpada. Tem que estar acesa. Já dá uma noção aqui que fala daquelas virgens nécias.
Aqui, ele vai falar, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar, ele da festa do casamento, para que quando vier, bater a porta, logo lhe abram. Avançando aqui, no verso 42, fala assim, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, se está fazendo conforme a vontade de Deus, vai confiar os seus bens. Que bens? O reino. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passarei a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Não, o Senhor Jesus está voltando, o povo está falando aí que vai vir, mas não vem, eu vou aproveitar a vida. Então, o que vai acontecer aqui? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não, o Senhor aqui é o Senhor Jesus voltando, em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não aprovou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aqui está falando, no contexto aqui, para cristão, todos aqui, fala que é servo, fala que é senhor, então aqui é para cristão, aqui fala muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, muitos terão mais responsabilidades. Então, muitos, por exemplo, eu gosto, tenho prazer em estudar a palavra, então a responsabilidade, a cobrança, em mim será muito maior ainda. Então, quanto mais recebe, mais responsabilidade. E se não cumprir, receberemos muitos açoites. Então, esses açoites será quando? No milênio, durante o reino dos céus. Ajudou. Obrigado. Estamos falando sobre a disciplina futura. Então, aqui nesse trecho do Evangelho segundo Lucas, todos os servos são filhos de Deus. Então, o servo aqui, referido certamente a alguém que foi salvo. O servo pode ter uma de duas atitudes, ser um servo bom ou ser um servo mau. Então, se ele for um servo mau, que não faz a vontade do Senhor, ele será o quê? Disciplinado, ele vai receber açoite. O servo que conhecia a vontade do Senhor e não fez, será punido com muitos açoites. Nós já falamos, né? E aquele que não conhecia, mas fez algo que é reprovável, receberá poucos açoites. Fazei tudo como sendo para o Senhor. Então, nós temos que fazer todas as coisas como sendo para o Senhor. Todas as coisas em que sentido? Na minha casa, no meu trabalho, na comunidade, onde quer que eu esteja. Eu não coloquei aqui, mas acho que é Colossenses, né? Nós temos que fazer tudo como sendo para o Senhor. Não podemos dizer que os cristãos não receberão certa porção de disciplina e punição. Vemos que é certo que quem não fizer a vontade do Senhor receberá a correção. Seremos recompensados conforme as nossas obras. Salvação é uma coisa, salvação é obra exclusiva do Senhor Jesus, é presente, nós recebemos. Recompensa é obra nossa, conforme a vontade do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para recebermos cada um, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Nós fizemos o bem, fizemos o mal, é uma carta para a igreja, para cristão. Então tem crente que faz o bem, tem crente que faz o mal. Nós vamos receber conforme aquilo que fizermos. Paulo lá
na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo, ele intercede em favor daqueles que o abandonou. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Olha aqui que exemplo o apóstolo Paulo. Todo mundo o abandonou, ele não ficou reclamando, ele intercedeu, fala, não, Senhor, não põe esse pecado, essa falha dos irmãos, não coloque isso na conta deles. Quando que ia receber essa conta? No tribunal de Cristo. No capítulo 1, verso 18, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Aqui ele está falando de Onesífero. Está falando aqui, Paulo, que o Senhor conceda naquele dia misericórdia. Para quem? Porque essa pessoa, esse irmão, ele ajudou o apóstolo, ele ajudou Paulo. Paulo está intercedendo em favor dele. Está falando para Deus não colocar nada na conta dele naquele dia. Que dia? O dia do julgamento. Então, Paulo está dando a entender aqui que vai haver julgamento. Vemos que os cristãos não precisam somente do perdão, mas também da misericórdia de Deus na época do julgamento do início do milênio. Paulo aqui, ele sofreu, foi abandonado, os irmãos falharam, erraram, ele não reclamou, não murmurou. Ele sabia que, porque os irmãos falharam, Deus iria discipliná-los. Sabendo disso, ele intercedeu em favor dos irmãos. Ele recebeu o prejuízo e intercedeu em favor dos irmãos. Então, Paulo, por isso a recompensa de Paulo provavelmente será sobremodo grande, porque ele sofreu, ele conheceu a vontade do Senhor, ele estudou muito, foi um religioso. Quando ele teve o encontro com Cristo, mudou totalmente. Ele tinha um alvo. Ele tinha uma carreira, e naquilo ali ele seguiu, nada desviou a atenção dele, porque ele entendeu que receberia um prêmio, a coroa, o reino, e ainda intercedeu por outros irmãos. Então, nós falamos aqui, nós receberemos disciplina nesta era e na próxima era. Mas como que é esse negócio de era? Como que funciona isso? Então, a palavra de Deus vai falar, a era atual é chamada de era da graça, onde o Senhor Jesus dá a oportunidade para que sejamos salvos. Se somos cristãos, se estamos em falha, Ele dá a oportunidade para nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor, buscar a vontade do Senhor, então nós seremos recompensados. Nós estamos na era da graça, também chamada era do Evangelho ou a era da igreja. Até quando que ocorrerá essa era da graça, a era da igreja? Do momento ali que nasceu a igreja, desceu o Espírito Santo, até a segunda volta do Senhor Jesus, é chamada de era da graça. Quando o Senhor Jesus voltar, nos ares haverá o tribunal de Cristo. Neste momento começa outra era, que a Bíblia chama de era vindoura. Que era essa? A era do milênio, a era do reino milenar. Aqui, da igreja, era da graça. Chegou o milênio, era da justiça. Todas as coisas serão perfeitas nessa terra, mas não haverá graça. É tudo justo. Se a pessoa falhar, ela vai ter que responder por isso. Não tem mais graça na era do milênio. Terminou o milênio, quem tinha falha, quem tinha que ser disciplinado, foi disciplinado no milênio. Aqui começam os novos céus e a nova terra. Aqui é a era da graça novamente. Então, nesse período aqui, na era do milênio, está lá no capítulo 19 e 20 de Apocalipse, que vai falar de recompensa, de disciplina. Terminou o milênio, capítulo 21 e 22, que ele já começa a mencionar de novo o Cordeiro. Então, onde tem o Cordeiro, tem graça, tem favor. Então, aqui começou os novos céus e a nova terra, é graça novamente. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse, ali fala do Cordeiro, fala do rio da vida. Então, aqui é novamente graça, mas nesse período, então o nosso alvo, nós como igreja do Senhor é o quê? É entender a vontade de Deus,
para nós entrarmos nesse reino, para nós entrarmos, fazermos parte das bodas do Cordeiro, senão ficaremos de fora. A palavra de Deus é clara. Em Mateus, né, que vai tratar desse assunto, a punição no reino milenar, um exemplo de consequência de coisas não tratadas nessa era, e que nós, caso o Senhor chegue, arrebate a igreja, ou se nós partirmos com o Senhor, sem resolver algumas questões, tem várias, mas eu vou citar a principal aqui: perdão. Tem problema com o irmão, tem questão de perdão envolvida, então isso é muito sério, isso não vai ficar de graça. O Senhor está hoje dando oportunidade para restaurar relacionamento, para perdoarmos, para sofrermos o prejuízo. Isso é o amor à ágape de Deus. Para quê? Para nós, no futuro, sermos recompensados. Senão, será tratado, isso é certo. A questão do perdão será tratado, isso é claro na palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Mateus capítulo 18. Evangelho segundo Mateus, o Evangelho, o reino dos céus é bem enfatizado no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 18. Quando ali ele vai partir do contexto aqui, quando Pedro acha que está abafando, né? Aí os judeus, os religiosos, eles tinham o costume de perdoar 3 vezes por dia. 3 vezes, então era rotina. Então Pedro, ele entendeu que ele queria aparecer, ele falou assim: Senhor, eu tenho que perdoar até 7 vezes por dia? Ele falou assim: vou me aparecer, que agora eu sou o cara, né? Eu tenho que perdoar 7 vezes por dia. O Senhor falou: 70 vezes 7. Então, é um perdão a cada 2 minutos aproximadamente. 70 vezes 7. Então, o que acontece quando não ocorre o perdão? Aí, logo à frente, o Senhor começa a detalhar. A partir do verso 23. Por isso, o reino dos céus, está falando, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O rei é Deus, os servos somos nós. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele por que pagar, coordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostante, referente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daqueles servos, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele perdoou. Então é Deus. Tínhamos uma dívida enorme. Nós nascemos condenados, nós estávamos no inferno, nascemos condenados, uma dívida impagável, ninguém paga, e o Deus Pai nos perdoou. A oração do Pai Nosso fala para nós perdoarmos os nossos devedores, as nossas dívidas, assim, porque o Senhor nos perdoou primeiro. Aqui, fala que é uma dívida de 10.000 talentos, vamos fazer uma continha básica, 10.000 talentos. Cada talento é em torno de 35 quilos de ouro. Então, alguns aqui vai falar que eu não sei quanto está o ouro hoje, mas parece que dá aqui em torno de 5 bilhões de dólares. Então, essa é a dívida que esse senhor perdoou, 5 bilhões de dólares. Não, ele falou: não, você vai ser preso, vou levar sua mulher, seus filhos, vou levar tudo. Ele implorou, perdoou. Então, o servo... Saindo, versículo 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, então era um semelhante a ele. Ele devia 100 denários, olha a diferença. Ele tinha que pagar 10.000 talentos, e esse aqui devia 100 denários, que daria em torno de 10, 12 mil dólares. Então, de 10, 12 mil dólares para 5 bilhões de dólares. Ele não quis perdoar. Ele recebeu um perdão enorme, somos nós recebemos um perdão enorme, que era a condenação eterna. Então, qual é a nossa resposta? É perdoar. Se não perdoarmos, qual que é a consequência? Seguindo aqui,
29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Ele decidiu não perdoar. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: "Servo malvado." É Deus falando. Por quê? Porque não perdoou. É servo, é filho, todos aqui são servos. "Perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Verdugos aqui, qual que é, amado, coloca em outra versão, por gentileza. Aqui é o tratamento de Deus. Então ele vai ser tratado por Deus até pagar aquela dívida de 5 bilhões. Vai ter que pagar, por quê? Porque ele não perdoou. Aí vem o complemento aqui. Olha lá, fala, até ser, por fim, para ser castigado até que pagasse toda a dívida. Fala que vai ser castigado. Por quê? Porque ele não perdoou uma dívida básica, comparando com a dele. E o texto finaliza aqui: "Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão." Olha o aspecto do perdão. Quando que vai acontecer aqui esse tratamento de Deus? Se a pessoa não perdoa, parte ou é arrebatado, que momento que vai ocorrer esse tratamento? Não tem outro a não ser no milênio. Isso tudo vai ser tratado no tribunal de Cristo. Outro texto também de Mateus que fala, está lá no capítulo 5, verso 21 a 26. Vou ver se eu coloquei o texto correto aqui. Mateus capítulo 5, eu vou ler a partir do 24. A partir do 23, "Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido na prisão." Quem que é o juiz? O juiz aqui é o Senhor Jesus durante o milênio, que vai ser um rei de justiça, não é reino de graça mais. Reino de graça é agora. Então ele é o cordeiro que tira o pecado. E lá no futuro, depois do milênio, ele vai ser o cordeiro novamente, mas durante o reino dos céus, ele vai ser o juiz, ele vai disciplinar. Então, se não reconciliar com o irmão, vai ser recolhido na prisão, vai ficar preso, distante do Senhor. E no 26 complementa: "Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo." Então não é melhor perdoar agora? É difícil? É difícil, tem muitas circunstâncias muito complexas com relação ao perdão, mas o Espírito Santo de Deus, nós podemos clamar e perdoar. Não precisamos de ter um relacionamento íntimo com a pessoa, não precisamos de gostar de forma íntima da pessoa, mas nós temos que esquecer o assunto, porque lá no reino, nós temos que conviver com todos os irmãos, não tem como andar com a cara virada por irmão. No reino dos céus, não há esse tipo de coisa, é o reino perfeito. Nos novos céus e na nova terra, você tem que relacionar com todos os irmãos. Agora, se não resolver uma pendência com o irmão aqui, que momento que vai ser tratado? Lá no tribunal de Cristo. Amém, amados? Então, se hoje amarmos o mundo, andarmos segundo a carne e tivermos um viver desleixado, na era por vir seremos disciplinados por Deus. Mas se amarmos o Senhor hoje e abandonarmos tudo por causa do Senhor, receberemos a graça de Deus e o seu galardão. Galardão fala de recompensa. Então vamos buscar
a vontade do Senhor, vamos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. É tempo de voltarmos ao Senhor, é começo de ano, vamos fazer um propósito, vamos pedir direção do Senhor, para que possamos experimentar, testemunhar, fazer a vontade de Deus, para não sermos disciplinados, corrigidos e açoitados naquele dia. Então, a disciplina de Deus é realidade, seja nessa era, seja na era vindoura. O Senhor está nos dando a oportunidade. Então, só enfatizar aqui mais um pouquinho. Então, o Senhor Jesus retorna. Como Ele subiu, Ele vai retornar. Ele vai sair do trono e vem até as nuvens. Chegou nas nuvens, ocorrerá o tribunal de Cristo, onde cada crente será tratado, recompensado ou disciplinado conforme o que tiver feito por meio do corpo. Onde que ocorrerá isso? Nas nuvens. Aqueles que forem elogiados, aqueles que cumpriram a vontade do Senhor, eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Onde ocorrerá esse reino? E aqui na terra, como que vai ser aqui na terra? Então, imagina aqui do teto desse prédio até aqui no chão, 2 compartimentos. Um superior e o outro inferior. No compartimento inferior estarão os judeus, que reconhecerão Cristo como se fosse pela primeira vez, e aquelas nações que estarão aqui no tempo da grande tribulação. Então, os judeus estarão aqui na terra, nesse compartimento de baixo, ensinando a palavra de Deus, onde haverá um reino de justiça, e no compartimento superior haverá um rei e os seus auxiliares, que é aqueles que fizeram a vontade de Deus, que é a igreja do Senhor, governando sobre todas as coisas. Onde um receberá autoridade sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, assim será o reino milenar, com recompensa, com honra, com glória e com disciplina, com açoite, com trevas exteriores, porque conforme aquilo que fizermos por meio do corpo. Amém, amados? Então o Senhor trouxe uma palavra hoje, nos exortando a buscar a sua vontade para as nossas vidas, buscando entendermos o seu propósito para as nossas vidas, para que possamos usufruir das bodas do Cordeiro, para que possamos estar com o Senhor nessa grande festa, nessa grande festa que é o milênio, estar ali junto com o Senhor. Imagina, junto com o Senhor 1000 anos, nós fazemos todo o empenho, todo o esforço, toda a dedicação para vivermos nesta terra, sei lá, 70, 80, 100 anos. Se nós fazemos esse esforço, por que um esforço maior ainda para experimentarmos um reino de 1000 anos com o Senhor Jesus? É isso que a palavra de Deus nos exorta. Portanto, a salvação vem pela obra do Senhor Jesus. A recompensa vem pela nossa própria obra. Qual obra? Fazer a vontade do Senhor.